Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai aprender sobre o for, né? Que é um laço de repetição, recurso assim, muito utilizado na área de desenvolvimento de software. Lembrando que esta aula ela faz parte de uma série de aulas com o objetivo de capacitar o jovem que queira se ingressar na área de tecnologia como desenvolvedor de software, beleza? Então vamos lá. O que iremos aprender nessa aula, né? Então, primeiro a gente vai saber, como de praxe, qual que é o nível de complexidade dessa aula. A gente vai entrar no assunto que é laço de repetição, que é o for, e por fim a gente conclui, ok? Então, esta aula ela tem o objetivo de demonstrar de uma forma superficial aos iniciantes os conceitos fundamentais para quem pretende começar a carreira de desenvolvimento de software. Não é objetivo desta aula nos aprofundar e preparar o desenvolvedor para ter total domínio em ser um especialista na carreira de desenvolvimento de software, beleza? Então a gente entra no assunto agora, né, sobre laço de repetição, que o for ele é uma estrutura de repetição que itera sobre os itens de qualquer coleção, seja uma lista, seja uma tupla, seja uma string, né? Ou uma sequência de dados, executando um bloco de código para cada item, ok? Então, ele é usado para automatizar tarefas repetitivas, né? Processar cada elemento de uma lista, realizar cálculos, fazer análise de dados, né? Repetindo o código para cada item até que todos sejam processados, ok? Então, é um laço de repetição mesmo, ele vai percorrendo item a item da lista, né? E armazenando cada item numa variável e utilizando item a item dentro de um bloco de código, né? Para que a gente obtenha um resultado, né? Ou para que a gente consiga processar item a item, né? Ou utilizar esse item, né? Para executar uma determinada ação, beleza? Então, eu trouxe uma estrutura do for aqui, né? Primeiro, eu criei uma lista com nomes, né? Então, eu tenho a Ana, o Carlos, a Maria aqui, que são itens de uma lista, né? De nomes, né? E o for, eu começo declarando for, o nome de uma variável, que vai ser o item, né? De uma lista, né? Em nomes, né? E, por fim, eu executo um bloco de código que, no caso aqui, eu estou executando, estou usando a função print, né? Para exibir na tela o olá com o conteúdo, né, da variável nome, que vai ser o nome, vai ser o item, né? Cada item de cada item da lista, ok? Então, como funciona, né? Eu tenho a interação, né? O for ele percorre uma lista, né? Por exemplo, elemento por elemento, né? Então ele vai percorrendo, buscando elemento, fazendo as voltas, né? Elemento por elemento, né? E ele vai colocando cada elemento dentro dessa variável nome, ok? Que assume, essa variável ela vai assumir, né, o valor de cada item na sequência, um por vez, a cada repetição, ok? E eu tenho o print aqui, que é o bloco de código, né? Então, logo abaixo do nome, né, do for nome em nomes, né, logo abaixo, né, eu tenho um bloco de código que será executado antes de voltar para o próximo item da lista. Então, é executado em círculo, né, vamos dizer assim, em loop, né? E, por fim, né, a gente termina automaticamente quando o último item da lista, né, da sequência é processado, ou seja, aí ele sai do for, ok? Então, se eu tenho 3 itens, enquanto não terminar 3 itens, né, dessa lista, o for vai continuar executando, ok? Então, executando esse código aqui acima, eu vou ter, ele percorreu, exibiu no Olá, Ana, ok? Exibiu a função print. Deu mais uma volta, Olá, pegou o próximo item, que é o Carlos, exibiu na tela. Deu mais uma volta, percorreu a lista, nome,
reservou o nome, colocou dentro da variável nome, né, e executou a função print agora com a Maria, né? Então ele vai dando essas voltas, executando até percorrer todos os itens da lista, ok? Isso é equivalente, né, o código acima é equivalente, né, a eu utilizei a mesma lista, porém eu vou dando print, né? Print, olá, né? Quando eu executo aqui essa lista, ele vai pegar o primeiro elemento da lista, o segundo elemento da lista e o terceiro aqui, né? É o 2 aqui, é o terceiro elemento. Quando eu executo, o que vai acontecer? Ele vai exibir na tela print a print, né? A Ana, o Carlos, a Maria, né? Conforme a lista acima, né? Qual que é a grande vantagem da gente utilizar a for, né? Nesse caso, é porque essa lista, ela tem, né? Ela tem 3 itens. Imagina eu com a lista aqui de 100 itens, de 1.000 itens, 1 milhão de itens, né? Eu preciso percorrer uma lista com 1 milhão de itens. O que vai acontecer? Eu não seria nada viável eu colocar print, 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 né? Seria muito trabalhoso, né? Inviável eu colocar no meu programa mais de 1 milhão de vezes o print. Então, o for ele serve para percorrer a lista, né? E executar as instruções no bloco de código, ok? Item a item. Então, mais um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que eu preciso separar os números positivos e negativos de uma lista de números, ok? Então, eu criei uma lista com vários itens positivos e vários itens negativos, ok? Estão misturados nessa lista, né? Então, eu criei uma lista vazia, que vai receber os números negativos, e criei uma lista positiva, que vai receber, vazia, né? Que vai receber dentro do for, né? Os números positivos. Então, o que é feito na prática, né? O for vai pegar a lista, armazenar item por item, então ele vai percorrer item por item, e eu coloquei uma condicional. Se o x, ou seja, se o item da lista for menor do que 0, eu vou dar um append, ou seja, eu vou adicionar o item na lista de negativo, ok? Porque ele é menor do que 0. Se não, eu vou adicionar o item, ok? Se essa condicional for falsa, vai cair dentro do else, eu vou adicionar dentro da lista de positivo os itens da lista que forem positivos, ok? E por fim, assim que executar todo esse laço, né? Todas essas voltas, né? Até terminar o último item da lista, né? Assim que terminar, ele vai dar um print na lista positivo e na lista negativa, ok? Então eu vou executar, vocês vão perceber, olha só. Ele deu a primeira volta, pegou o número 4, deu a segunda volta, pegou o número 5, 6, os 5 que são positivos, ok? Então todos esses itens são maiores do que 0, então eles foram adicionados no else, ok? Aí, quando ele chegou no número 6, que é o menos 6, que é negativo, ele entrou dentro da condição if e adicionou na lista de negativo. Então, no for, é percorrido item a item da lista e eu posso colocar dentro do bloco de código as minhas ações, as minhas condições, as minhas validações, né? E eu, nesse exemplo aqui, eu adicionei na lista de positivo e na lista de negativo, ok? Item a item. Então, agora eu tenho uma lista de positivos e uma lista de negativos. Então, o que o for faz? Ele percorre todos os elementos de uma lista, a não ser que eu utilize um break. Qual que é a função do break, né? Esse comando, ele quebra o for, ou seja, os elementos param de ser percorridos assim que eu adicionar esse termo break, né? É o break, né? Então, a lista recebeu os números positivos e negativos, né? Eu criei o for percorrendo cada item dessa lista, né? E coloquei uma condicional.
Se o elemento for menor do que 0, né, ele vai, eu coloquei a condição do break, né, que ele vai quebrar o laço e vai sair do for, ok? Então, quando eu encontrar um número negativo, né, se o elemento for menor do que 0, ele vai ser negativo. Assim que ele encontrar o primeiro elemento, o que acontece? Eu não vou dar um print nesse elemento, eu vou sair do for, ok? Então, quando eu executo essa condição, ele pegou, olha só, o 4, 5, 6, né, o 5 novamente, o 56, o 7. Quando ele passou no laço e encontrou um elemento menor do que 0, no caso aqui é o menos 10, ele deu um break e saiu do laço. E então, ele imprimiu somente os itens que foram encontrados antes do break, ok? Então, podemos fazer operações com elementos de uma lista e usá-los para preencher uma outra lista, né? Então, por exemplo, olha só, eu tenho uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos e criei uma lista vazia, que é lista chamada, uma variável, né? Uma lista dobro, vazia. Então, eu estou percorrendo cada elemento da lista dentro do for, né? E estou colocando uma condição aqui. Ao adicionar, né, o elemento na lista, eu quero que adicione o elemento, porém multiplicado por 2. Então, eu vou dar um print na tela, né, da lista do dobro, ou seja, já considerando a multiplicação por 2. Quando eu executo essa lista, vocês vão perceber que o primeiro item era o número 1, foi multiplicado por 2, equivale a 2. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 6 e assim por diante, ok? Então, eu consigo criar operações com cada elemento da lista. Então, o for ele serve para isso, né? Para eu percorrer uma lista, né? E colocar cada item, executar operações, né, com cada item da lista, né? Então, essa aula sobre for, né, sobre esse laço de repetição que é muito poderoso na linguagem de programação, né? A gente aprendeu que é uma ferramenta fundamental na programação, né? É usada quando queremos repetir uma ação várias vezes de uma forma organizada e controlada. Com ele, né, ou seja, com o for, conseguimos percorrer listas, gerar sequências, automatizar tarefas, evitar códigos repetidos, né, tornando os nossos programas mais eficientes, limpos e inteligentes. Então, entender e praticar o for é um passo essencial para resolver problemas de lógicas, trabalhar com dados, avançar para estruturas mais complexas no futuro, como matrizes, algoritmos, né? Então, a gente precisa continuar a praticar, né? A gente precisa testar cada vez mais exemplos de diferentes, em diferentes cenários, né? E experimentar novas ideias, né? Cada repetição que você escreve te deixa mais preparado para os desafios reais no mundo da programação, beleza? Então, lembre-se que, assim como o laço de for, né, seu aprendizado avança passo a passo, né? É um loop, né? Cada exercício, cada erro e cada ajuste no código te aproxima ainda mais do seu objetivo, beleza? Então, programar não é sobre acertar sempre, né? É sobre persistir, aprender, evoluir a cada tentativa. E você já está no caminho certo, beleza? Então, continue firme, acreditando no seu potencial. O esforço que você coloca hoje está construindo o programador incrível que você está se tornando, né? Ou que você vai se tornar no futuro, né? Então, vamos junto. A cada dia, ainda mais longe, beleza? Então, é nessa repetição, é nesse laço, né? Não desista que vocês serão programadores experts no futuro, beleza? Então, um abraço, até a próxima aula. Agradeço o tempo de vocês.